Satsang 3. Quebec, 4 de dezembro de 2019. Então, quem está lançando o desafio? Eu tenho uma pergunta escrita, então vou começar com esta. Se você não se importa, eu mesmo vou lê-la. É uma irmã que não está aqui, penso eu, que faz a seguinte pergunta. Irmã, quais são as consequências, no plano da luz, para uma pessoa que sofreu choques elétricos, que nos fazem esquecer o sofrimento insuportável? Como a pessoa pode viver ágape, e sentir este amor em seu coração e se reconhecer? Há danos cerebrais permanentes. Se não há mais sofrimento, não pode haver mais alegria. O propósito destes choques é parar de sentir dor e fazer você esquecer o passado. Obrigado pela iluminação. Então, a primeira coisa que vem à tona é que essa irmã pergunta: como a pessoa pode viver ágape? Mas nunca é a pessoa que vive ágape, é precisamente quando não há mais ninguém, quando você colocou o seu personagem em segundo plano, e você deu lugar ao ágape. Nós o dissemos bem, não é a pessoa que vive ágape, isso acontece através da pessoa, mas nunca vem da pessoa, pois é um reconhecimento da nossa eternidade, e uma experiência do fogo do coração sagrado, do ágape se você preferir, mas nunca está relacionado com a pessoa. Então já existe, na pergunta desta irmã, um posicionamento um pouco anormal, porque ela acha que sua pessoa vai poder viver ágape. Mas é precisamente o desaparecimento da pessoa, num dado momento, por uma razão ou outra, pode acontecer, como sabemos, depois de um grande choque, um grande sofrimento ou uma grande alegria, é o momento em que vocês desaparecem que ágape aparece. Então aí, você não pode reter ágape, não pode agarrá-lo, não pode torná-lo seu, porque é isso que você é. Você não pode reter você mesmo, entre aspas. Então, aí está a questão dos choques elétricos, em geral, bem, é em certas patologias psiquiátricas que fazemos isso, no caso desta irmã, aparentemente, é por causa do sofrimento intenso, não há ligação. Não há nenhum dano no cérebro com choques elétricos, há realmente mudanças elétricas que ocorrem, mas os circuitos ligados ao que se tem chamado as estrelas, ou seja, todas as ligações que se fazem com os diferentes circuitos de recompensa e castigo, ou mesmo ao nível dos diferentes comportamentos das zonas cerebrais ao nível do neocórtex, não impedem o estado de ágape. Então, eu respondo a esta irmã que ter sofrido choques elétricos não é absolutamente um obstáculo. O obstáculo é sempre a pessoa, sempre, sempre, sempre. Então não existem técnicas para viver ágape, mesmo que usemos técnicas sem técnica, é só para enganar um pouco a mente e o personagem, mas você sabe muito bem quando vive. Já tivemos vários testemunhos que, quando vivido, lá é vivido naturalmente. Não há mais necessidade de fazer esses gestos, de repetir ágape, faame, é isso, você se reconheceu e não pode mais se perder. Depois que a alquimia é feita sozinha, pela inteligência da luz. Então este é um erro de posicionamento, em relação a esta noção. A pessoa quer viver ágape. Mas enquanto a pessoa quiser viver ágape, não o viverá. Porque as palavras usadas refletem e traem a posição da pessoa. A pessoa quer viver ágape. Assim, é claro que para aqueles que não a vivem, é também uma tensão, como disse Hildegard von Bingen, para se renderem à luz, mas há algo que ainda não foi visto lá. Este ainda é o ponto de vista da pessoa que pensa que será capaz de viver ágape. Isso é impossível. É precisamente nos momentos em que o personagem parece desaparecer, por uma razão ou outra, que pode ser, como disse Eve em seu testemunho, olhando para uma simples flor, um pássaro, uma planta, e tomando alguém em seus braços, que dá ou cria esta quebra dos véus, e dissolve os véus da ilusão. Você entendeu? Então, aqui, se você quiser, é realmente, o posicionamento da pergunta mostra que a pessoa, como personagem, já que ele ou ela está falando sobre sua história, seu sofrimento, o que ele ou ela experimentou, e o simples fato de pensar é suficiente para mascarar ágape. Viu? É também por isso que quando dizíamos, quando o BD nos agredia constantemente que não devíamos procurar, eu expliquei-te, a consciência é um mecanismo projetivo, é uma projeção, no sentido psicológico, com todos os aspectos psicológicos e patológicos da projeção. Mas realmente num sentido psicológico. Portanto, se você projetar um pedido de ágape, você não está pronto para aceitá-lo, muito simplesmente.
Também não é uma história de meditação, porque sabemos muito bem que a meditação conduz a certas coisas, mas que são da ordem da ilusão astral. Nenhuma meditação te levará ao ágape também. É o desaparecimento da pessoa, em algum momento, por uma razão ou outra, que desmascara quem você realmente é. Então, já devemos, intelectualmente, mentalmente, entender essa dinâmica, aceitá-la, para podermos vivê-la espontaneamente. É por isso que tivemos a revelação do sobrenome e do primeiro nome, que foi a última chave este ano, em abril, e depois tivemos este sim, é um sim incondicional, que nos permite estar disponíveis como dissemos, no momento presente, para vivê-lo, para encontrar o que você é e lembrar quem você é. Mas nunca desde o personagem. Porque assim que você se põe em movimento, mesmo quando você ouve os testemunhos lá, e não os experimenta, isso cria uma espécie de tensão, até mesmo dor e sofrimento, mas que vai criar esse fogo por fricção. No caso desta irmã também. Infelizmente, em alguns casos, é por causa de andarmos em círculos, aquecendo os neurônios sozinhos, aquecendo as emoções e a mente, que tudo isso é literalmente consumido, porque, como dissemos, a boa nova está em toda parte, e todos nós somos portadores desta boa nova, mesmo sem saber disso. Ou seja, a onda escalar, não faça perguntas sobre a onda escalar, sobre as ondas escalares. Veremos que amanhã, se você não se importa, mas nós emitimos através do duplo toro do coração, através do ponto central do coração, no coração do coração, esta onda que não está sujeita à polaridade do eletromagnetismo, que é a boa nova. São as boas novas do tempo zero, só isso. Mas para que isso aconteça, como expliquei, o corpo deve, nos momentos privilegiados, como na noite passada, quando você criou essa ressonância ágape no éter do Carmelo, deve haver concordância para descansar, não meditação, deve haver, em algum momento, uma cessação temporária das emoções, do mental. Mas você não pode decidir, você não pode se forçar a vivê-lo, você vê. Deve haver uma reversão que foi chamada aceitação, acolhimento, sacrifício, doação de si. São sempre as mesmas palavras que traduzem a mesma verdade que se experimenta, para que todos a possam compreender, ao nível do sentido profundo destas palavras. E a palavra acolhimento, aceitação, é algo muito profundo. É assim que você realmente descobre, como disse Christiane Singer, que somos realmente um no outro, e que o universo, e toda a criação, está aqui, naquele pequeno ponto, no interior. Então, enquanto você estiver procurando, mantenha a busca por diversão, como estou fazendo com as ondas escalares agora, os cristais que ainda estamos usando, mas não adianta mais. Eu até fiz uma formação de cristais novamente não muito tempo atrás, por prazer, sabendo que os irmãos e irmãs que lá estavam já viviam ágape, mas por que é? Por curiosidade, você vê, é a vida, nós estamos interessados. Há alguns que estão interessados em aves, cristais, plantas, cogumelos, é a vida normal, isso. Mas não distorcemos as coisas pensando que o mineral, ou o cuidado, ou a terapia, nos fará viver ágape. Nunca é assim, nunca, nunca. Portanto, eu simplesmente convido esta irmã a se estabelecer, ou a se posicionar de forma diferente, aceitando que ela deve desaparecer. Lembre-se, tudo que você seguram, lhes seguram. Se te preocupas com o ágape sem o viver, é tão simples como isso, você não o vive. Como eu disse, tem de estar disponível. Não permanentemente disponível, mas em algum momento, a alquimia torna-se realidade, e quanto mais efetivamente se mantiverem tranquilos, mais acolhem, mais aceitam, mais se tornam observadores, e mais esse observador vos levará, observando o que está acontecendo, mas não dissecando-o intelectualmente, a vivê-lo de forma lúcida. Nesse momento, vocês o viverão, sem esforço. E depois reconheces-te a ti próprio. E então acabou, a vida, sua vida continua, como eu disse, com a nossa humanidade, os problemas habituais, as alegrias habituais, mas você não está mais enganado. Nada pode opor-se ao ágape a não ser você mesmo, inconsciente ou subconscientemente. A boa nova está em toda parte, somos todos portadores, como já disse, do corpo da eternidade, ainda que não o sintamos, e o campo toroidal, o duplo toro do coração, está ativo.
É simplesmente necessário que a consciência que realmente filtra aceite o princípio da consciência, isto é, a cessação da atividade da consciência, simplesmente parando toda a projeção. Não projete nada, porque assim que você projetar, você não está mais disponível para acolher. Se vocês entendem esta mecânica íntima do próprio funcionamento da personalidade e do cérebro, garanto-lhes que Ágape está ali imediatamente. O único obstáculo é você mesmo. Mas você não precisa se flagelar, você não precisa meditar, você não precisa rezar, você não precisa pedir, você precisa acolher. É como o sim. Fahmy falou sobre isso na Tunísia sobre o sim. Este sim também está dizendo sim ao desconhecido. Então, não se pergunte para o que você diz sim. Você diz sim, é uma afirmação em seu cérebro. O cérebro reconhecerá este sim, especialmente se não for adornado de um sim com um sujeito ou objeto, ou com qualquer coisa. É um mecanismo que é muito real no cérebro. Não vou voltar à neurociência, já falei o suficiente sobre isso, mas é assim que funciona, e não de outra forma. Portanto, devemos ter essa lucidez de aceitação, essa lucidez de acolhimento diante do mental, e dissemos, tome um irmão, uma irmã em seus braços. Sorrir na rua pode desencadear Ágape no outro sem nenhuma intenção de desencadear nada. Claro que não podemos abrir o outro, é o outro que se abre, mas já basta um sorriso, uma palavra doce, tomar alguém nos braços, falar com ele na rua, como tivemos os testemunhos, como você disse ontem, é o suficiente para acordar as pessoas, realmente. Ou seja, para fazê-los esquecer que eles não são apenas esse personagem, mas para fazê-los voltar, que eles se lembram, como Nisargadatta já disse em sua vida, quando perguntado qual era a utilidade, ele diz que sua única utilidade era lembrar quem você era, isso é tudo. Não é para lhes levar para as histórias, para as energias, para as vibrações, que, no entanto, foram essenciais, repito, para chegar aí. Então, se compreendem, o que eu lhes digo é compreensão intelectual, não são conceitos nem vibratórios nem energéticos, é um posicionamento da sua consciência. O que você segura você, então não se agarre mais a nada, não significa enlouquecer e deixar a mulher, o filho, a família e tudo mais. Estou falando de um mecanismo que acontece em poucos minutos. Assim que é visto, é vivido, e a compreensão, como disse Bidi, só pode vir da experiência. Você pode expressar, como vimos e ainda vemos, Ágape através de canções, poemas, de diferentes maneiras, pinturas, o que quiser, mas é sobretudo este posicionamento em tempo zero, em silêncio, que o fará viver a verdade. Se aceitarem isso, não há mais obstáculos. Se você entende e aceita que o obstáculo é sua história, sua memória, seu personagem e seu posicionamento, então já é a 90% da travessia que é feita. É extremamente simples. Algum comentário sobre isso, não? Por isso, recordo-lhe que, se fizer perguntas orais, pode fazê-lo a um microfone. Irmã, mas eu vou me sentar, as pessoas podem sentar-se aqui. Ah, se você quiser, sim. Mas vem cá. Irmã. Sim, mas porque nos sentimos privilegiados, sentados ao seu lado. Lá está ela, a Joane vem aí. Irmã, tenho uma pergunta para lhe fazer, sim e não. É mais uma aprovação que você me deu em casa e estou convencida de que vai ser útil para muitas pessoas. A respeito do eu, o eu identificado, ao personagem, bem. E nos pediram para decretar, então eu disse. Eu decreto. Sempre havia um pequeno rangido dentro de mim porque eu disse a mim mesmo. Eu decreto, mas ainda é como eu do personagem. Então, em vez de dizer, eu acolho, eu aceito, para contornar isso, eu disse, tudo é acolhido, tudo é aceito e tudo é atravessado. É com isso eu saí do personagem. De ontem, quando a Maria deu o seu testemunho, num certo ponto ela falou sobre o personagem. E nós conversamos sobre isso em casa onde você me disse. Não, lá, não estamos nesse eu, lá, mas bem, e é por isso que, isso mesmo. Então, quando nós falamos do eu, falamos mais frequentemente a pessoa, pensamos no personagem, no ego, na história. Mas lembrem-se, no ano passado, estávamos falando do eu eterno e do eu absoluto. Porque é o mesmo eu, mas vivi de forma diferente, eu, e não jogo, gel, está bem. Quando subimos em vibração, tocamos o si, sabemos disso, mas o si não é o eu.
ou se é um obstáculo, ou eu sou é uma etapa, talvez, mas não é o fim. Em algum momento, há também o sacrifício do si, é o dom de si. O dom do si é verdade, que você não conhece, mas que você necessariamente viverá. Então, quando dizemos, eu decreto, mesmo que pareça começar com o personagem, não é verdade. A partir do momento em que você viveu até por um minuto ágape, quando você usa a palavra eu, não é mais o ego, não é mais apenas o personagem, mas é também o eu eterno ou absoluto, que sempre esteve aí. Então, não se faça esse tipo de pergunta. Obviamente, não é o decreto no sentido do ego, é o eu, mesmo que seja o mesmo eu, está escrito do mesmo modo, é a mesma coisa, é as mesmas duas faces da mesma moeda, entre o ser efêmero e o não ser, a eternidade. Irmã, então, em todo caso, é o decreto que você me disse para dizer sobre essa aceitação do sonho, porque se você acha que é hora de aproximá-lo, porque para mim foi muito, muito útil, e para Eve também, é porque, já que estamos no eu, o eu decreto e a frase que você me disse em casa. Sim, mas você sabe muito bem e Eve falou sobre isso, você sabe muito bem que é precisamente no confronto diário que conseguimos ver o eu e falar sobre ele. Como eu disse, assim que se vive ágape, mesmo que se tenha vivido apenas um minuto, e ainda não esteja totalmente instalado, pode-se ver muito bem, porque lembro-lhes, quer queiramos quer não, hoje, em toda a Terra, somos todos observadores. Todo o princípio dividi em 2012 para fazer descolar a consciência da identidade corporal de se acreditar neste corpo, foi fazer nascer o observador ou a testemunha. Hoje, cada ser humano, o que quer que pense e diga sobre isso, mesmo através do posicionamento desta pergunta, é obviamente a mesma coisa, isto é, o que se expressa é o testemunho. Somos todas testemunhas. O corpo da eternidade está lá para todos, a boa nova está lá para todos, basta que a consciência, num dado momento, desapareça. E no eu do personagem, a partir do momento em que você está menos lá, o que vai acontecer? Você vê instantaneamente, para si mesmo e para todos, quando você está no personagem ou quando você é real. Mas não é algo a ser condenado, muito pelo contrário, pois é este eu entre o efêmero e o eterno, entre a luz e o que não é a luz, que nos permite sentar ainda mais firmemente o que somos. E aceitar jogar o jogo, é exatamente o que é precisamente na vida cotidiana, nos fatos cotidianos, que temos mais possibilidades de ver, discriminar, observar, qual é a ordem do personagem, e qual é a ordem da verdade. E este jogo, este game, torna-se realmente um jogo, ou seja, nós o vemos, nós rimos dele, mesmo que haja um confronto antes, entre duas pessoas, em uma família, em qualquer situação, você o vê, todos nós somos testemunhas, mesmo que não estejamos cientes disso. Porque, na época, por exemplo em 2009, no início do casamento celeste, quando falávamos de abandono à luz, quando Anael desenvolveu a verdade absoluta, a verdade relativa, as pessoas se perguntavam, não viam seus metais. Quando Pepper Oma falava da ioiotagem de todos e da pequena bicicleta, as pessoas não podiam sequer entender, ver e perceber que eles estavam em suas mentes. Hoje em dia todos o veem, você o vê muito bem, mesmo que não queira admiti-lo para si mesmo. Irmã, continue, vou buscar a sentença que me disse para decretar. Ah, sim, sim. Veja, então é algo que é totalmente o que chamamos de estado natural, e isso é o que todos nós dizemos quando o vivemos, é tão simples. Assim, não há nada mais irritante para o ego do que quando você ouve alguém te dizer, é tão simples, e você não o experimenta. Mas não importa, cria um fogo de fricção que vai desmascarar a testemunha, vai tornar a testemunha consciente, que é a etapa em geral, que não é linear, nem sempre é assim, mas em geral, é assim que acontece. Quer dizer que a testemunha é vista, e você ri de si mesmo, ri de suas posturas, ri de suas crises se for num casal, e o amor está lá, é tão simples quanto isso. Irmã, você pode morrer de rir. Risos. Irmã, a frase que você me disse é, eu decreto, o que estou vivendo é um sonho ou um pesadelo. Aceito vivê-lo. Sim, é verdade. Não podemos escapar do sonho, do corpo que está ali, é a única realidade que vivemos, mesmo que tenhamos acesso às outras dimensões, mesmo que eu tenha viajado em todas as dimensões, é aqui que isso acontece.
Quando digo que está aqui, está na Terra e aqui, e em mais lado nenhum. Assim é através do jogo do sonho que é a ilusão do pesadelo, quando há coisas terríveis, que você tem tudo o que você precisa para se encontrar, e não em outro lugar. A ascensão vibratória, tudo o que fizemos, ativando as estrelas, as portas, os circuitos, a onda de vida e tudo, foi, como eu disse, um andaime, como foi dito ontem, um andaime preliminar para reconstruir a casa, ou a última morada. Depois do andaime, ele não é deixado, é removido. Isso não significa que vai desaparecer. As energias, as vibrações, eu as sinto o tempo todo. Ontem à noite, quando você fez ressonância ágape no espaço, os pés começaram a queimar, o coração estava num ritmo incrível, energias e vibrações de intenso, mas, no entanto, a vibração está lá, mas já não atrai a minha consciência, porque a consciência se dissolve naquele momento. Então o processo está acontecendo, não precisamos mais nos concentrar em uma estrela, uma porta, um chakra, qualquer coisa. Eu diria que hoje, a única atenção que podem dar é o que fizemos em junho, ou seja, o que faço em cada reunião, o movimento ternário de respiração nos ossos do crânio, mas hoje, da mesma forma, posso dizer-lhe sim, tem de o fazer da primeira vez porque é físico, mas se estão abertos, já não tenho de pôr as mãos. Eu penso Wik, Nuk, e Pimba, e ele começa a mover-se em respiração ternária. Até é quase constante, mesmo sem eu fazer nada. Você vê, então vai ficar cada vez mais fácil, e mesmo que hoje pareça tão longe de você, que você ainda pode experimentar frustração. Mas porque eu não estou experimentando, não se preocupe. Deixe este fogo pelo atrito da pessoa, porque vem do ego esta reivindicação, deixe-o queimar-se ele mesmo. Quanto mais calmo você fica, mais uma vez, mais você aceita o sonho, ou seja, você tem que aceitar tudo. Isso não quer dizer, se você tem uma doença, não lide com ela, não a entenda mal, repito, se você tem algo, vá ao médico, faça tratamento em energia, no que você quiser, mas isso, não misture com a ágape. Mesmo que a ágape, de fato, faça milagres. Mas não pense em ágape, como eu disse, para um tratamento. Quando alguém pede uma ressonância ágape, você faz ressonâncias ágape, o mais sábio em não saber nada, porque se você conhece em sua cabeça a patologia, mesmo que você não seja médico, enérgico ou outro terapeuta, você terá, sem o seu consentimento, ainda terá em seu subconsciente a ideia de tratar a pessoa. Não é você quem cura, é ágape quem decide, nunca é você quem decide. É o mesmo nas ressonâncias, é a inteligência da luz, também desenvolvemos que ontem, quando as pessoas pedem a ágape, eu disse, elas enviam um e-mail, então elas entenderam que assim que enviam um e-mail, elas são curadas, elas vivem ágape. Ou, ainda mais simples, pensam em alguém que é ágape e vivem no. Não só Jean-Luc Ayon, não tem nada a ver com isso, pode fazê-lo com Pascal, pode fazê-lo com qualquer um. Todas essas pessoas que vivem a ágape, basta pensar neles, e você vai viver isso, mesmo sem pedir nada. É assim que as boas novas se espalham. É algo que, na época, no ano passado, eu chamei de pandemia, mas não foi um trocadilho, não foi uma brincadeira, é a verdade, e é exatamente isso que está acontecendo. Sim, o sonho ou pesadelo também deve ser acolhido, e também deve ser atravessado, mesmo que seja necessário, mais uma vez se for uma doença, ver um terapeuta, um médico, mas é a postura da consciência, o posicionamento da consciência, que regula tudo. Aceite que a consciência é uma impostura total, e você a experimentará. Mas enquanto você apresentar a projeção da consciência, seja ela a consciência comum do ego, eu quero viver ágape, eu não vivo, estou frustrado, você não pode vivê-lo. É o momento em que você deixa tudo cair, o momento em que você é crucificado, como dissemos, quaisquer que sejam as circunstâncias, pode ser um luto, pode ser uma grande alegria, pode ser simplesmente, no testemunho de Eve, a observação de uma planta. Todos os pretextos são bons, a única coisa a resolver é aceitar que não somos, naturalmente, este corpo, que não somos o que percebemos.
A percepção está ligada à consciência, claro, mas está numa percepção. Mesmo que a percebam, passem por ela, já não precisam de se concentrar, se é que posso dizer, sobre uma energia, uma vibração, como fizemos na época com o yoga da unidade para ativar as estrelas, as portas e viver os processos vibratórios. A consciência não é um processo vibratório, é o grande silêncio. É o buraco negro do coração. Irmã, se você não se importa, eu gostaria de dar um testemunho porque estou convencida de que certamente muitas pessoas se reconhecerão. Bem, o que eu estava vivendo, a supraconsciência, bem, e quando as coisas na sua vida se tornam difíceis e você vive isso, essa supraconsciência, é um bálsamo, é uma doçura, é tão bonito viver, até ouvir que não, ainda é parte da ilusão. Então é uma consciência. Isto é difícil de aceitar, porque é como este bálsamo que você precisa aceitar, continuar a viver neste mundo por ter vivido também em Can, mas com, e todas estas coisas. Depois, quando falamos, você começou a falar de videogames, depois eu vou falar como um quebequense. Bem, está bem, com um grande personagem lá, está bem. Eu estava dizendo, espera até eu apanhar, lá em cima quem fez aquele cenário, ele vai comer um. Eu só queria dizer, aí, o que acontece comigo quando escrevo um assunto de mim mesmo, não faz sentido. Então eu disse, sobre o que eu tinha que viver. Quando você disse, somos nós. Então eu pensei para mim mesmo, eu estava congelado, no final havia sorte cósmica, que não podia ser que eu mesmo tivesse escrito um roteiro assim. Está bem. Depois percebi que, apesar de ter sido eu a escrevê-lo, não fiz intervalos. Mas aqui, ali, eu concordo em colocar, em algum momento, que também nós herdamos não ter pensado no cenário para colocar momentos de parada, ou eu poderia ser preguiçosa também. Então eu poderia, em silêncio, então bom. Então, como uma organizadora, não foi necessariamente fácil até que você viva plenamente, com as pessoas atrás de você e você não vive, você não aceita que você não tem nada a decidir. E que não é você, isso passa. Mas todos estes passos, eu passei por eles. E o que foi mágico para mim foi quando você disse, fomos nós que o escrevemos. Ali eu me disse, não posso ir lá no alto e gritar com um deles, é porque sou eu. Bem, então foi feita uma aceitação, depois mais e mais, tudo era mais fácil, tudo era mais harmonioso, e toda aquela resistência começou a cair sabendo que era eu. Às vezes o personagem não concorda porque ele faria isso de forma diferente, mas ele aceita, então ele quase não existe mais, realmente. Você viu ontem quando chegou com a sua lista, irmã? Bem, sim. Para aqueles que não sabem, mas em junho aqui no Carmelo, havia a Madre Superiora que, todas as noites, se manifestava e tinha sempre um monte de listas de coisas para passar ou pensar, para repetir. E, neste momento, não queria viver aquilo da mesma forma. Então, ontem, eu disse, é a última noite que a Madre Superiora vem fazer pequenas observações e eu rasgo o contrato. Mas isto, no Quebec, significa que lhe foi dado o seu azul. Dar-lhe o azul significa que ela perdeu o emprego, o trabalho, que ela está desempregada, que ela vai encontrar outras coisas em outro lugar, mas aqui eu rasguei meu papel, então não havia mais Madre Superiora para vir e desempenhar esse papel. Mas é enorme em mim essas transformações, com a mudança que aconteceu, mas cada passo poderia ter sido resistência, violência, sofrimento, dor, falta de compreensão. Mas eu me repeti tantas vezes. Tudo é acolhido, tudo é aceito e tudo é atravessado. Hoje, o personagem reagiu, sim, sim. Veio para me apanhar, mas ei. O personagem estará lá até o último suspiro. Irmã. Mas o espaço está aí. O que significa que há coisas que ainda nem sequer contei às pessoas. Eu pensei comigo mesma, está sendo dito entre nós o que eu poderia ter dito, está sendo dito, a mesma coisa, apenas na organização. Então eu quero dizer que eu comecei a falar sobre o personagem, confronto, e então neste verão, meu personagem falou comigo para dizer, eu era feito de DNA, que vem do DNA de Maria, eu fui feito com o mundo da falsificação, então minhas células estavam sem amor, meu coração estava sem amor. E depois disso, acabou por vê-lo como um saco de carne ou como um personagem.
O coração, o absoluto, a pessoa que sou, abraçou tudo isso. Eu os acolhi a todos nesse amor, porque o coração é também uma vítima, entre aspas, que estou estudando naquele tempo, dessa falta de amor, ali, que gostaria de viver também, mas que foi constituída pelo que não estava ali. Então, desde o momento em que o coração, tudo foi levantado nos braços, no corpo, nas células, e agora somos um e não estamos separados, e o amor do coração é o mesmo nesse corpo. E para mim, já não posso chamá-lo de personagem, eu estava discutindo com as pessoas, não, ele não é um personagem. Ele é o corpo através do qual a inteligência da luz vive, manifesta, fala, executa e através do qual a inteligência da luz, que somos, passa por ele. O que significa que para mim, ele é lindo, é para ser cuidado, é para ser amado. Então eu diria até mesmo, e a palavra é demais, porque eu realmente sinto que ela está se tornando cada vez mais um todo e um só e único, não algo assim, mas um só e único isso. E naquele momento ali, você pode rir como ontem à noite, você mesmo do seu próprio personagem. Irmã, demorei um pouco para pensar que, mas enquanto você não ouvir, não é risível. E quando é visto, você só pode rir disso. Irmã, mas eu vi, mas havia falta de amor no coração, havia falta de amor nas células, havia muita falta de amor. A partir do momento em que se tornou um todo dentro de mim, havia amor que eu sabia que eu era, que eu tinha vivido, havia um acolhimento entre as células, o corpo e o coração, então esta comunicação foi feita, depois disso tudo ficou mais fácil. Mesmo que possa haver pequenos períodos de dúvida. Mas não dura muito, não é muito, então sabemos que, um jogo, é o sonho. Então, repito sobre o que você diz, que ainda temos maneiras de sermos ajudados em diferentes níveis, nem mesmo pelo cuidado, mas eu lhe disse de qualquer forma, há um movimento respiratório ternário, vamos fazê-lo novamente amanhã de qualquer maneira, você tem os fungos que vão restaurar as conexões neurais no cérebro, temos falado sobre o fungo há muito tempo, você tem a dieta cetogênica, você tem coisas que vão colocar seu corpo, mas também sua consciência comum nas melhores disposições. Ou seja, primeiro, você alimenta o corpo com o que ele precisa, você alimenta a mente com o que ele precisa. A sua mente faz perguntas. Bem, o mental, não depois deste verão, em agosto, durante 2 semanas, vi um mental que estava lá. Eu pensei, mas o que ele está fazendo? Eu deixei-o trabalhar. Bem, durou 2 semanas, não foi muito confortável, a alegria ainda estava lá, e então o mental, quando ele viu que não tinha controle, bem, ele saiu. Mas é o meu mental, não o faço inimigo, faço o aliado. Mas agora ele se rebelou, o que? Mas isso acontece, mas você não é mais enganado, não importa o que você está passando, você não é mais enganado. Mas é de uma grande leveza, é de uma grande liberdade. Porque você diz a si mesmo, é isso, eu me lembrei de mim mesmo, eu me reconheci. Mesmo que não seja perfeição, porque há, em todo caso, as alegrias, as tristezas deste corpo, deste mundo, desta vida, desta relação, seja ela qual for, que sempre estará lá, é claro. Mas você os experimenta de outra forma, e é claro que é resolutivo, seja nos relacionamentos dos casais, seja nos relacionamentos com seu corpo, com suas próprias células, tudo muda. Sabe? Nós também podemos nos ajudar mutuamente com os cristais. Não vamos falar sobre os cristais novamente, mas você tem cristais. Eu estava falando sobre fluorite, nós falamos muito sobre pedras também durante esses anos. Mas você também tem os cristais que o ajudam, não a viver ágape, mas pelo menos a se alinhar, entre o personagem, o mental, o supramental e a verdade. Assim, dar os alimentos necessários também pode ajudar o aparecimento de quem você é. É por isso que eu tenho falado tanto sobre cogumelos, neurociência, nutrição recentemente, enquanto eu não me importo com comida, mas na verdade, quando você vê os efeitos sobre si mesmo da dieta cetogênica, sobre a dependência de açúcar, sobre a sua saúde física aqui na Terra, isso é uma ajuda, é um alívio. Como disse esta irmã, quando há sofrimento, o sofrimento também pode levar à alegria, é claro. A nível neurocientífico, há muito pouca diferença entre o sofrimento mais extremo e o amor, porque no sofrimento, vocês são despedaçados, desaparecem nesse nada como o ego lhe chama.
Mas no amor, o que fazem? Vocês desaparecem no nada que já não é nada, mas que é o famoso nada que contém tudo. O que se tem chamado humildade, simplicidade, o caminho da infância, é a mesma coisa. Assim, em todo o caso, na minha opinião, fomos perfeitamente acompanhados neste jogo de vídeo por um conjunto de marcos que foram colocados no nosso caminho, tanto nas nossas vidas pessoais, como em outras dimensões, e em outros ensinamentos, claro, que nos predispuseram a viver com cada vez mais provas disso. É isso que está acontecendo. Por isso não hesitem em manter o vosso corpo, sem fazer uma fixação do mesmo, não hesitem em usar cristais se quiserem, ou não hesitem, como ontem à noite, quando lhes disse, fazem a postura com as mãos assim, repetindo ágape, faame, é uma manobra, é um subterfúgio, pois verão rapidamente atrás que não precisam de nada, é a inteligência da luz que age. Não há necessidade de sequer posicionar seu corpo, não há necessidade de repetir ágape, faame ou qualquer outra coisa, não há necessidade de pedir nada, para você ou para o outro, é ressonância, é a onda escalar que não está polarizada, que escapa de seu duplo touro para o coração, que vai tocar o outro e no qual o outro se reconhece. É tão simples quanto isso. Mas se você colocar muitos cenários em frente, elas não são mais muletas, naquele momento, você é enganado pelo cenário e pela cena do teatro, e você vai acreditar nas energias, vocês acreditarão nas vibrações, que no entanto foram muito úteis no sonho, mas nós somos anteriores a tudo isso. E ágape está aqui, em nenhum outro lugar. E também está aí, no coração do coração. E está no aqui e agora, no coração, no centro. Irmã, veja, isso acabou de me dizer para fazer outra partilha. E é muito íntimo e certamente vai surpreender alguns deles, mas bem, eu estou muito confortável compartilhando isso. Sim, a vida era difícil, eu tinha feito um cenário para mim mesmo, bastante doloroso para jogar. E durante o verão, num dia especial, 9 de agosto, carreguei em mim um sofrimento tão grande que não podia ser o sofrimento só deste corpo que tinha sua vida. Mas tão pesado para carregar que o corpo não podia mais carregá-lo. E bem, não é para ir lá dentro, mas bem. Sei que as mães geneticistas e todo o kit estão aqui, bem. Mas Jean-Luc já tinha falado sobre isso em fevereiro. Mas eu tinha decidido que era uma delas, que estava a terminar a minha vida. Foi o suficiente. Mas não tenho medo de morrer. O mais difícil está aqui, sabe? Agora não tenho medo de morrer. Foi por isso que decidi que tinha acabado. Mas eu não queria falhar. Pensei comigo mesmo, é pesado, então se eu falhar, então se eu ficar inválida, vai ser ainda pior. Então eu escrevi uma carta para Yves, eu enviei uma mensagem para Jean-Luc no mensageiro, para o meu grupo de amigos íntimos, obrigado por tudo. Mandei uma mensagem a Maria. Eu escrevi, acabou para mim, acaba esta noite. Estava esperando ir vir para a cama. Mas tão bom, qual é a quantidade para eu não falhar? Que eu não tinha a dose. Mas eu teria tomado tudo, mas ei. É por isso que essa angústia lá, tanto, então Yves foi iluminado, porque desta vez, antes de ir para a cama, ele me acompanhou até lá, então eu pedi para ser iluminada. Porque sabia que seria enorme. E depois disseram-me, vai ouvir novamente as línguas verbais das mães geneticistas Grande Mãe 1 e Grande Mãe 2. E ali você fala sobre isso, sobre esse sofrimento que é tão grande que pode ser carregado por alguns seres, mas você diz, acabou tudo. Mas isso ainda não tinha acabado naquele momento. E eu escutei as línguas verbais, escutei as Grande Mãe 1 e escutei as Grandes Mães 2, a criação, onde me reconheço nas coisas. E tem feito mais leve, tem feito um pouco mais perto da história que estava ligada a ela pelas linguagens verbais que também havia dentro de mim. Como resultado, flutuou. Não era olé, não era não. Não era branco de um lado e depois preto do outro, inclinado ali, mas foi feito gradualmente. Mas quando Jean-Luc diz, às vezes precisamos vivenciar um sofrimento tão grande, então você diz a si mesmo em algum momento, eu aceitei morrer por outra coisa, mas eu, naquela noite, aceitei morrer, e que eu disse a mim mesma, viverei o evento de cima, então eu olharei para ele.
Mas não havia ninguém, não havia nada, nada, nada. Eu vou ter sonhos. Eu estava apenas livre do sofrimento. Isso chama-se o sacrifício. Irmã, foi difícil viver em sacrifício, eu lhe digo. Risos. Gostaria de salientar que é exatamente o mesmo período, pelo que já o mencionei, quando vi este mental voltar a galopar, para me irritar, mas durante 2 semanas. A vantagem que eu tinha era que conseguir manter-me calmo. Mas é verdade que foi um período sem sofrimento, não posso dizer, falando de sofrimento, não questionando também, mas em algum momento, mas o que diabos essa coisa está fazendo aqui? Você vê, então eu consegui manter o observador no lugar, para deixar passar aquela tempestade mental, eu nem sei de onde ela veio, não havia nenhuma razão, era tudo treta. Como você diz. Sim, não é verdade o que você está passando aqui, é besteira, bem, o que ele está me dizendo. E é a mesma época. E depois, claro, desapareceu. No momento em que você deixou ir, foi só isso. Ok, vou aceitar morrer, pimba, feito. Então, este é realmente o jogo entre o efêmero e o eterno. E o que quer que você toque, é por isso que você tem que aceitá-lo, porque mesmo que seja uma doença, mesmo que seja uma dor, mesmo que seja algo que pareça intolerável para você, é exatamente o que você precisava. Então, obviamente, no início, o ego desce nas macas, o personagem desce nas macas, não podemos aceitar isso, e bem, sim, podemos. Irmã, ele aceitou. Ele aceitou. Quando você aceita, acabou. Irmã, porque o sofrimento foi vivido no coração, no corpo e nas células, e depois na mente. Não havia espaço para isso. Foi um pesadelo onde não havia saída. O que faz com que, para mim, fosse aceitação, a única condição que pedia a inteligência da luz, não quero falhar, deve ser total, mas não parcial. Mas depois disso, não foi, como eu digo, acho que tive a impressão de que, talvez, muitas pessoas que podem experimentar algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento. Depois, porque é bonito o que vivo, é muito bonito, e lá, é realmente outra coisa, lá. Mas é acolher, aceitar, deixar-se atravessar, então a beleza chega em algum momento, você não sabe quando. Então eu até aceitei, logo depois que vi isso, bem, continuei vivendo, e então eu disse a mim mesmo, bem, talvez eu tenha o roteiro, talvez eu só o viva no dia do evento. Porque eu estava em retirada desde Camas, então eu estava em retirada desde 2008, com a Outras Dimensões. Sabe, quando você disse, a luz vai encontrar você. Eu dizia, ela encontrou-me lá no Camas. Por que é que ela já não me consegue encontrar? Ela encontrou-me, encontrou e, por que não me encontra mais? Então isto tem tudo a ver com o mental. Mas, sabe, é aquela depressão, ali, que está ali. Mas tudo isso passou, e agora estou muito, muito feliz, e muito feliz por estar com vocês, por viver aqui o que estamos vivendo. Aplauso. É um testemunho que me parece estar em perfeita harmonia com esta mulher de quem falo muito, Christiane Singer, que morreu quando teve câncer. Ela estava realmente em fase terminal, e o texto mais sublime que ela produziu foi pouco antes de sua morte. Quando ela disse, quando tudo está planejado, um câncer, você pode imaginar um estágio terminal de câncer, lá era irreversível. Não é só com a intenção da cabeça de acabar com a vida. Ela escreveu, eu não me lembro do texto exato, mas ela disse, é quando não resta nada, quando a doença tem totalmente raspado você, quando o sofrimento é tão intenso, e bem, não é lá que não há nada, é lá que você vive a verdade. Não precisamos de ir a esse extremo hoje. Tudo que lhes estou tentando dizer não são ensinamentos, mas práticas de compreensão, mesmo mental, mesmo intelectual, da postura, do posicionamento em que devem ver isso, na lucidez em que o devem ver. Tudo que vocês descreveram é exatamente a mesma coisa. Bem, a Christiane está morta, claro, estava na fase terminal, mas este texto que ela escreveu no final dizendo, quando não há mais nada, não há mais nada, somos um no outro, há amor, há apenas isso, há apenas amor, não há mais nada, há apenas amor. E é quando você vê que esse nada é o todo. Então, o que você descreveu, o que você experimentou, é totalmente sobreponível, pelo que muitos irmãos e irmãs estão experimentando hoje. Então eu estou dizendo que foi uma mensagem, não de esperança, mas de verdade.
Se você está sofrendo, se você não vive ágape, não é grave. Isso não significa que você queira perseguir o sonho. Pelo contrário, já que você está na demanda, é só que você tem que parar de pedir. Mas você vai se esgotar, assim, porque o fogo de fricção é ainda mais sofredor, seja no corpo ou na cabeça, mas você vai consumir o seu fogo vital, e o fogo ígneo, bem, ele vai se revelar naquele momento. Irmã, então, foi o que eu disse a mim mesma. Porque se é o fogo, vamos ver, o fogo vital ou o fogo do ego. Irmã, vamos admitir o fogo do ego, eu disse. Queima o mesmo, o importante, tem que queimar. Então, se pode queimar com o fogo do coração sagrado, tanto melhor, mas se pegar fogo, bem, mande, queime e consuma tudo, então não haverá mais. Exatamente. Irmã, então também posso dizer que estava ouvindo, houve momentos em que sofri, quando você disse, os intervenientes. Leva apenas um segundo para você ser sacrificado, para que se torne vivo. Ai, faz mais de um segundo, então eu me sacrifiquei e não posso me sacrificar mais do que isso. Isso fez que, em algum momento, parei de ouvir, me trouxe raiva e eu ouvi, eu estava com raiva do que você colocou. E eu escutei a Christiane Singer onde havia essa doçura que eu precisava, porque digamos que eu tinha me preparado, feito o meu coração lá, sabe? E eu precisava, para não ser agitado por palavras lá, você sabe, uma doçura, e eu estava preparando a reunião, então eu estava ouvindo continuamente, então isso permitiu-me, quando Christiane Singer, disse em um ponto, que foi alguém que disse isso, um cavalheiro que tinha lutado na guerra lá, e de cada lugar onde você deixou uma marca de sofrimento lá, que talvez, eu acho, com todas essas absorções, lá, e todos esses acolhimentos lá que nós fazemos, isso é o que nós fazemos. Em todos os lugares onde pudemos semear, onde quer que tenhamos ficado daquele sofrimento que carregamos, que pudemos dizer em palavras, em obras, em contato, em qualquer coisa. Este acolhimento, ali, leva-a de volta e coloca no amor. E não há mais. Então ela disse à sua maneira, e então eu tive o olhar com todas as coisas que fazemos, o que significa que não sobrou nada. É por isso que eu publico um monte de coisas, Ginette Forget, Christiane Singer, um monte de mulheres que vivem, que hoje nos dizem a mesma coisa, Nasrine Reza, por exemplo, que eu descobri não muito tempo atrás. Você tem outros, no Canadá, havia Claudette Vidal, houve Betty Kiro, porque a mulher é a portadora de que, naturalmente, com essa doçura, e em que as senhoras especialmente, você pode reconhecer-se, é claro. Faz parte da história do feminino sagrado, das violações do feminino sagrado, da anomalia primária, claro. E é por isso que, digo-lhes eu leio muito sobre essas mulheres porque, na verdade, em outra abordagem que não é minha, mas nós estamos experimentando a mesma coisa. Simplesmente com, por exemplo, Ginette com sua sensibilidade, até mesmo uma artista da presença, porque ela tem esse dom, como Eckhart Tolle que não vive o absoluto, é certamente o melhor professor em relação ao momento presente. Ele analisou isto e pedagogicamente de uma forma formal. Então não importa, ele não vê o absoluto, mas ele virá, mas ele deu uma chave principal, que é um momento presente. Ele explica muito melhor do que eu, todo mundo tem suas próprias habilidades, ok, eu acho a minha com neurociência, com a minha vida, o que eu fiz com a minha vida. E algumas dessas mulheres têm essa capacidade feminina do feminino sagrado, de deixar essa doçura falar por si mesma e talvez de levá-los talvez mais facilmente, não ao absoluto, porque falam de presença, não falam de ausência. Mas não é grave, que sejam contaminados com a presença, porque a presença leva à ausência, quer queiramos quer não. Então já é algo extraordinário, a chave é um momento presente. E se você tem alguém, seja um palhaço, um artista, um cantor, nós vimos com a celebração musical da última vez, com a música que descobrimos, a Abajé Suizatoy. Se você olhar até mesmo as músicas canadenses que você tocou para nós, que nós não conhecíamos, nós pensamos. Mas é incrível como esses artistas, esses poetas foram capazes, há 40 anos, 50 anos atrás, de escrever coisas que só podemos entender e viver hoje. Porque tudo foi escrito. Irmã, cantando, isto é apenas o começo. Porque tudo foi escrito.
É assim que te lembras, e qualquer meio está bem. Irmã, então eu digo a mim mesma, medir fratura, isso é bom. Há pessoas que podem precisar disto. Vejo uma fratura como um pouco como um martelo pneumático, sabe? Aquele concreto depois disso, talvez possas pegar numa vassoura, numa coisinha para apanhar, sem sempre, aqueles que vão precisar disso, mas para aqueles que estão fraturando e precisam de suavidade. Temos essas duas pessoas, sabemos que elas estão lá. Eles são tão bonitos e tão suaves de ouvir, e então isso nos ajuda quando precisamos de doçura. Porque muitas vezes eu me via como uma espécie de garanhão onde, quando eu estava no chão, cansado, eu tirava o chicote, então eu me chicoteava a mim mesmo, Mandel, vamos voltar atrás. Sabes, digamos, sou capaz de aguentar. Todas estas são palavras que dissemos nas nossas vidas, mas prenderam-nos tanto. Eu me vi como um garanhão, onde eu estava no chão, e depois me chicoteei. Agora, não há mais chicote, não há mais disso. Fratura e suavidade, faz o que vai fazer. Obrigado, Joane. Então, vamos lá. Irmã, eu aviso, eu vou chorar. Pode demorar um pouco depois do que a Joane falou. Eu tenho um testemunho. Nossa irmã chora, outra irmã diz. Nós te abraçamos. Irmã, em outubro, quando escutei uma canalização do Oma, ele falou de Novembro Preto. Então, quando ele falou sobre isso, nós sempre pensamos que vai acontecer lá fora e que serão desastres, cataclismos, o que você quiser. E eu experimentei-o por dentro. Silêncio, demasiadas emoções. Foi um mês de novembro catastrófico, o apocalipse total. Você fala na sua vida. Irmã, na minha vida, dentro de mim e na vida cotidiana. Todos sabem que tenho uma quinta com cavalos. E eu trato disso de manhã. Então, durante aquele mês, eu tinha apenas a energia para cuidar deles, apenas algumas horas que a luz me deixou. Depois fiquei deprimida todo um mês, e isso não faz parte da minha natureza. Tenho estado doente, os meus cães têm estado tão doentes como eu, o meu cônjuge também. E senti-me partida por dentro. Depois, quando saí do estábulo, quando terminei o meu trabalho no estábulo, para ir para casa, perdi toda a energia e tive dificuldade em chegar em casa. E quando fui para casa, só tive uma ideia: dormir. Então, e à medida que o mês passava, quando eu caminhava para casa, eu via dentro de mim que todo o meu ser interior, que tudo o que eu tinha, os meus ossos, os meus músculos, os meus órgãos, não existia mais. Só me restava a pele, ou envelope físico, então estava cheio de luz, mas, tão grande, tão poderoso que uma manhã o universo, a criação entrou em mim, então eu vi todos os arquétipos da criação. Então eu não podia mais andar, eu me arrastava, então eu também sentia, é engraçado, como um Neandertal, tão fundo que foi. Eu não era mais nada, então quando acordei à noite, vi minhas pernas, dentro de minhas pernas, não tinha músculos, era só luz e fogo, ardia em meus braços, ardia. Durante todo o mês, estive completamente partida. Depois, nesse mês, pedi ao Honra para me visitar e depois perguntei-lhe, por que você veio me ver? Ele disse-me, porque precisamos de você. Isso são as palavras, risos, Pepper e Oma, quando ele precisa de alguém. Ele adora dizer que, quando há um organizador, ou na época, era Vero. Precisamos de você, você é minha secretária. Risos. Irmã, eu disse-lhe, por quê? Ele disse, temos um trabalho no futuro para você. Perguntei-lhe, o quê? Ele disse-me, você saberá quando e onde. Faço este testemunho porque quero agradecer a Francine, foi ela que me empurrou a fazê-lo. Porque eu quero chorar, ela disse-me. Bem, de alegria. Irmã, chora, isso faz bem, chora, aí. Ok, é tudo. Aplauso. Irmã, isso é tudo, e você tem alegria, e tudo isso, ela me fez sofrer na totalidade para que cada célula do meu corpo se torne luz, então, eu acho que me tornei luz na totalidade. Desejo-lhes o mesmo. Irmã, obrigada. Obrigada. Aplauso. Bem, você fez a coisa certa ao tirar os lenços de papel. Risos. Anda, vamos. Irmã, Alain, o ele, o i.
UN. Nosso irmão Alain nos ofereceu, durante toda a duração dos encontros, significados com cada letra de certas palavras-chave. Irmão, eu fiz o meu trabalho de casa. Perguntaram-me, com o Carmel, como era. Mas foram mais longe do que isso, são astuciosos. Agora, quero lhes explicar uma coisa. É como se o edifício, as paredes falassem contigo. Foi o que ela me disse, porque eu falei com o prédio, é o que ela está vivendo agora, hoje. Esta manhã, digo-lhes, eu tomei, é o espaço do Carmelo, tomei tudo. Mas vais ver o resultado que dá. Então, é certo que ela, ao receber Jean-Luc e toda a organização, seu primeiro estado foi de excitação, de febre, se quiserem. Então ela disse: a excitação que eu sinto, a construção ali, pacifica. Atualmente o coração do seu etreté, em uma consciência que iniciará uma realidade magnífica. A eclosão da luz. Sala. Aplauso. Espera. Conte-nos novamente um pouco sobre a abertura do seu coração que você experimentou ontem. Irmão. Risos. Irmão, é especial. A abertura que experimentei ontem, está mesmo acontecendo aqui. Ao nível do coração, mas sabe, não ficaremos embaraçados. O gozo físico, quando você tiver um orgasmo. É a mesma coisa no coração. Irmão, mas é a mesma coisa no coração. Era isso que querias que eu dissesse. Sala. Muito bem. Obrigado. Risos. Irmão, foi exatamente o que aconteceu. Depois, quando isso acontece lá, esquecemos-nos de tudo. Sim. Irmão, você esquece tudo. Há mais do que isso. Irmão, há mais do que isso. Mas agora vou ter de devagar por um momento. Vais dizer que é uma loucura. O que te vou dizer agora mesmo, mas abra-o se quiseres. Irmã, vá em frente, abra. Risos. Irmão, realmente, posso dizer-lhe que no orgasmo real, fui projetado nas estrelas. Sala. Uau! Obrigado. Irmão, obrigado. Aplauso. O prazer do coração, é exatamente o que é exatamente o que é. No início, se quiserem, em 2012, no início de 2012, quando surgiu a onda de vida, eu expliquei, havia pessoas que tinham essa onda de vida surgindo, que viviam orgasmos, principalmente mulheres, diretamente sexuais e muito intensos, sem nada, sozinhas, espontaneamente, e então, quando houve este aumento de energia do primeiro chakra para o coração, ele realmente deu aquele prazer do coração, que é incomparável, mesmo que seja da mesma qualidade do que chamamos de prazer sexual. Simplesmente ao invés de sair daqui, ele começa aqui. E agora, como você diz, esquecemos tudo, porque isso é tudo que somos, isso é tudo que somos, todo o resto, como dizemos, é uma ilusão, um sonho, e ainda temos que assumir desde que o escrevemos, mas só há isso. Não há mundo, não há forma, não há identidade, não há indivíduo, nós somos isso, realmente. E é de fato um tal prazer encontrá-lo novamente, que é surpreendente. Não há palavras, mesmo que, como Yves disse, é de uma beleza, é de uma simplicidade. Tentamos encontrar palavras, mesmo eu, não há nada para descrever isso. Então colocamos ágape, porque o significado da palavra ágape corresponde a esse amor, de fato, que não depende de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma circunstância, e então ágape é também vibratório, apesar de tudo, mas ainda está realmente tão distante do que é. Porque não há mais palavras, é por isso que lhe chamamos o grande vazio, o grande silêncio, e depois disso, isso não o impede de viver sua vida, primeiro sua vida humana, diariamente, mas muda tudo, tudo. Tudo muda e tudo se transforma, mesmo quando há episódios estranhos, que todos nós temos, nós sabemos, nós nos encontramos. E está sempre lá, mesmo quando parece desaparecer às vezes, basta parar o autômato, o macaco, o papagaio, o personagem, para se encontrar instantaneamente. Está lá, em abundância, vê. Então, qualquer que seja a sua posição, qualquer que seja a sua experiência hoje, quer você a experimente ou não, não importa, porque você está exatamente vivendo isso, do seu próprio jeito, através da dor, através do questionamento, através da doença, através do sofrimento. Isso leva a isso, sistematicamente.
Não pode falhar. Você só pode se reconhecer com a certeza de que nenhum elemento deste mundo pode lhe trazer. Quem mais quer vir falar? Questionar, falar. Você vê, há cada vez menos perguntas. Agora é só que estamos tentando, todos, na melhor das hipóteses, falar sobre essa vivência. Mas também pode haver perguntas. Irmã, é uma partilha, uma testemunha. Aquele antes de mim falava de Novembro Negro. Acho que começou para nós, era Outubro Negro que continuou em novembro. É um evento familiar que afeta meu irmão, que está em uma grande depressão desde o verão, e continuou no outono e no dia 2 de outubro, para ser exato, mudou. E nessa semana, a minha mãe pediu-me para estar lá para o apoiar, porque eles vivem juntos e também para o apoiar. E eles têm uma grande abertura, ouvem as canalizações, tudo isso. E no dia 2 de outubro, eu estava lá, dormi lá, não gosto de dormir, e na noite, é o primeiro passo, na noite, acordei. Não costumo acordar à noite. Eu vou ao banheiro e quando saí do banheiro, vi que ele estava lá, que não estava dormindo. Pensei que ele queria ir ao banheiro, eu disse, vá em frente, eu vou atrás. Ele disse-me, não, você pode ir, eu vou atrás. Saí do banheiro para voltar ao meu quarto para dormir, e não sei o que aconteceu, me virei, porque não era calculado, porque não era uma dúvida, não era uma suspeita, nada. Virei-me e disse-lhe, você tem alguma coisa nas mãos? Era 1h30 da manhã. Ele tinha uma faca. Mas eu não tive uma reação, não tive um choque no sentido de um choque emocional. Eu me vi me aproximar dele a alguns passos de distância e dizer-lhe, por favor, me devolva a faca. E eu peguei na faca e disse, agora você precisa, especialmente você precisa de ajuda. Porque ele queria e disse-me, quero que acabe tudo. Então eu voltei, eu só tive tempo de colocar a faca de volta na cozinha e voltei, e eu disse, vou chamar alguém para te ajudar. Então chamei os paramédicos, que vieram. Ele permaneceu calmo. Então, expliquei um pouco. Disseram-me, vamos ajudá-lo, a acalmá-lo. De fato, levaram-no para o hospital. A minha mãe estava em choque, mas eu estava calma. Às vezes penso para mim, você não tem emoção, não tem nada. E no dia seguinte, fui ao hospital vê-lo. Porque eu sou a irmã, não há muitos de nós na família. E quando cheguei ao hospital, disseram-me, mas já tinha sido transferido. Ele foi para outra ala. E fui ao seu encontro, e quando fui ao seu encontro, pelo caminho, no carro, vi-o sair do hospital. Eu disse-lhe, como é que foste libertado? Ele disse, sim, porque o psiquiatra me disse isso, nós temos piores que você. Então, o fim da história, fomos para casa naquela noite, mas ainda tenho medo, estou desapontada porque não entendi. Mas, digo a mim mesma, é assim, bem. E fomos para a cama, eu estava cansada, então fui para a cama. E na manhã seguinte, acordei porque tinha de ir para casa. Mas meia hora depois, entretanto, ele deu-me o relatório médico. Digo-lhe que é perfeito, vou fazer uma cópia porque tem de a dar ao seu médico. E eu estava sentada à mesa a lê-lo. Mais uma vez, virei-me sem qualquer suspeita, sem nenhuma, eu me vejo como um autômato, virando-se, ele estava atrás e eu lhe faço a mesma pergunta, você tem algo em suas mãos? Ele tinha uma faca mais comprida. De novo me vejo me levantando, me aproximando dele, eu lhe digo gentilmente, dê-me a faca. Consegui pegar na faca, mas houve alguma resistência. Sem pensar, sem projetar nada. Minha única ideia era me afastar com a faca, mas então ele me pegou, teve uma reação. Ele queria a faca de volta. Mas eu tinha a faca. E a minha mãe estava lá. E depois houve uma agitação. Eu me encontrei no chão com a faca aqui, garganta ao nível do lado esquerdo. Levantei-me, a mesma coisa, com a faca que estava aqui, ele não conseguiu chegar até mim. Mas a faca estava lá. E finalmente, consegui abrir a porta e sair. Consegui atirar a faca, não sei onde, mas fui-me embora. Havia um pouco de sangue, mas não sabia de onde vinha. E depois, na descida, pude telefonar. E depois foi um grande carnaval do sistema que foi posto em prática e durou das 9h30 da manhã às 3 horas da manhã seguinte. Onde eu tinha que estar lá porque eu era a irmã.
E lá, para responder a todas as perguntas, a todos aqueles que estavam lá, os investigadores e tudo. Mas todo mundo estava olhando para mim com esse ponto de interrogação, se perguntando, como é que ela não está emocionada? Como é que não há impacto? Eles me disseram, como é que ela não está reagindo? Como assim? Eu disse a mim mesmo que todos os medos, todas as explicações que surgiram, seja claro, transparente tudo, porque no final eles me disseram, bem, escute, esta é a primeira vez, não teremos que fazer perguntas novamente, porque temos tudo o que precisamos. E às 13h30 da manhã, porque eu não queria ficar num apartamento, eles saíram, eu levei o meu carro de volta, fui para casa, fui para a cama. E enquanto eu estava lá no chão, com a faca ao lado da garganta, a única coisa que estava lá era água, era você se abandonar. Se você tem que partir, você parte. Se tiveres de o fazer, eu aceito o que está lá. E é tudo. Não fazia ideia que podia acabar assim, mas aceitei-o. E continua, por sinal, durante o dia, aquelas 12 horas que passaram no dia seguinte, quando os paramédicos, os investigadores ainda estavam lá, mas eles cuidaram de mim, eles eram realmente autênticos, e em um ponto eles me disseram, olha, ele está na mesa de operação, porque enquanto estávamos fora, minha mãe conseguiu cuidar dela e ele se cortou. Era normal, era um sofrimento que ele experimentou, um sofrimento extremo, e quando eles saíram, eles me disseram, ele pendura por um fio, é na mesa de operações, e então eu não te digo que eu tenho expectativas, e imediatamente eu aceitei, e eu chorei imediatamente, e eu disse, mais uma vez, se for esse o caso, eu aceito. E ele safou-se. Porque durante a noite, me disseram, sua condição está estável, ele está nos cuidados intensivos, mas conseguiu escapar, ou poderíamos salvá-lo. E então fui para casa, logo depois disso, fui para casa. Eu tinha isso na minha cabeça, porque sou a única pessoa que está lá para apoiá-lo, e também a família. Porque, durante essas 12 horas, chegou uma irmã que chegou e minha mãe que chegou a outra que chegou de Ottawa e, mais uma vez, numa situação calma, eu vi novamente que ia ser dramático, e que ia trazê-lo de volta imediatamente. Desdramatizar, não complicar ainda mais as coisas e eles se acalmaram, eles realmente se acalmaram. E ele tem estado no hospital desde então, e tem estado bem. Ele teve uma recuperação física bastante rápida e agora está sendo cuidado psicologicamente, só isso. Mas ele vai bem. Está correndo muito bem e ele deve ser solto nos próximos dias. E essa foi a pergunta que fiz a mim mesmo depois. Será que eu tinha mesmo de lhe tirar a faca? Que você? Para lhe tirar a faca. Quando aconteceu, quando eu vi a faca, que ele estava segurando uma faca. Por que não foi pensado? Se fiz a coisa certa ao tirá-lo, fiz a mim mesmo a pergunta. Fiz a coisa certa ao tirar-lhe a faca, ou devia tê-la largado? Não, chama-se não assistência a uma pessoa em perigo, muito simplesmente, a um nível legal, por isso fez a coisa certa, sim. Quando dizemos para não fazer nada, não queremos dizer para deixar alguém cometer suicídio, está bem? Então, sim, claro, existem regras sociais, existem regras morais, então, sim, claro, você fez a coisa certa. Irmã, por que não foi calculado? Foi uma ação, não, mas veio espontaneamente. Portanto, se veio espontaneamente, não há problema, mas o dever de assistência, e além disso todos nós o conhecemos como seres humanos, porque quando há problemas, e especialmente neste país, ainda esta manhã estávamos falando sobre isso com Lois, vocês foram obrigados a apoiar uns aos outros, os primeiros colonos que chegaram, com as condições de vida. Portanto, a assistência, a própria cooperação, a fraternidade, é fundamental. Claro que é. Não é porque sabemos que o absoluto, e que este mundo é uma ilusão, que devemos deixar todos cometerem suicídio porque é uma ilusão, não. Há momentos em que a ação vital, em todos os sentidos da palavra, é indispensável. Não se pergunte sobre isso. Você fez a única coisa que tinha que ser feita, você entende? Ali, estamos fora de qualquer consideração filosófica ou filogenética, há um acontecimento, não importa que esteja em ilusão, você deve intervir nesse acontecimento, é claro. Irmã, e eu estou bem.
Aí está. Não, não, isso faz todo o sentido. E além disso, é espontâneo, você não pensa. Além disso, por exemplo, alguém quer cometer suicídio, ele se joga na água ou de uma ponte, há sempre alguém que está lá, se há pessoas, que vai pular sem pensar para ir salvá-lo. Faz parte da natureza humana, do que poderíamos chamar de preservação da espécie, mas é também um sinal de solidariedade, um sinal de serviço, de ajuda, você sabe. Então era exatamente isso que era suposto ser, senão teria chegado 10 minutos mais tarde. É isso mesmo. Irmã. E depois dos paramédicos, eles insistiram tanto que eu fui ao hospital porque me disseram: você vai ficar traumatizada, você vai ficar traumatizada. Eu disse não, não, eu não vou ficar traumatizado, é assim que é, e agora o mesmo, talvez daqui a um mês, daqui a algumas semanas, não há razão para você ficar traumatizada. Irmã. Não, eu cortei isso. Mas não se esqueça, é este sistema médico que tem tudo a ver com medo. Falamos sobre isso ontem em termos de diagnósticos, acidentes vasculares cerebrais, qualquer doença. A sociedade, como um todo, opera com medo. Sem ele, não haveria seguro de vida, seguro de pensão, seguro de carro, seguro residencial, etc. Então, sim, você tem se comportado da maneira mais apropriada. Irmã. E o que posso dizer é que, se não tivesse seguido, se não tivesse tomado este caminho, para mim é muito claro, muito óbvio, se eu não tivesse tido todas estas instruções, todas estas luzes, vindas de você, de Abba, de Oma, de Bidi, eu não saberia, quero dizer, não teria acontecido assim. E, realmente trouxe este abandono, esta ancoragem, este desprendimento que me faz estar aqui hoje. Porque eu estava no chão e estava pensando sobre a reunião aqui. Risos. Aba ontem, Jean-Luc Ayon, lá, não posso perder isso, Hosti, Quebec jura, mas é isso aí. Então, eu queria partilhar isso. Obrigado. Aplausos. Sabem, vocês animam os satsangs melhor do que eu. Risos. É engraçado, porque prefigura um pouco o que vai acontecer na Conferência Internacional de Agape, onde eu não vou estar em primeiro plano, vou fazer de articulador entre os diferentes intervenientes. Eu vou intervir no final, simplesmente por uma ressonância Agape especialmente pública, seremos 20.000. Mas menos numerosos agora, meu objetivo não é mais ensinar, eu não ensino nada, não mais. Eu dou o que aprendi como conhecimento sobre cristais, cogumelos, mas o objetivo é compartilhar, ressonar com o que dizemos e viver um ao outro. Isso é o suficiente para viver Agape. Assim que você dá um testemunho, você se liberta e faz os outros ressoarem com essa mesma libertação. É tão simples como isso hoje em dia. Quem quer vir? Irmã. Então, eu só quero compartilhar um pouco do que vivi em 2012, porque 2012 foi um ponto de viragem extremamente importante na minha vida. E é seguir o que o meu amigo Alain me disse sobre a Kundalini ou a ascensão da Kundalini que chega ao coração. Mas nem sempre é divertido, uma subida de Kundalini. Então eu experimentei, não há diversão. Disseram-me, depois, que era uma escalada de Kundalini selvagem. Então, a certa altura, eu estava cozinhando e tudo isso, de repente, havia realmente algo subindo, e então eu disse: opa, parece que eu conheço isso, essa sensação, você sabe. Foi um pouco estranho, eu disse: vamos ver, o que está se passando aqui. Eu disse, de qualquer maneira, bem, eu vou continuar. Mas de repente, isso volta. Eu não estou sonhando aqui. Mas eu disse, olha, estou de pé, e depois tudo isto se junta. O que é que se passa? É que eu notei que é como se estivesse transformado, e depois senti que era como orgasmos, pequenos orgasmos surgindo. Mas não parou por aí. Estava sempre subindo, depois todos os dias, e a certa hora, eu parava, depois olhava para o meu namorado e ele dizia, o que você tem aí? Eu disse, nada. Estava subindo e subindo sem parar. Mas eu disse, mas eu não quero ficar com isso, não faz sentido, não para. Continuava subindo, no carro, em todos os lugares. Eu disse, vou ficar louca com isto. Vou enlouquecer muito com isto, tem de parar. Então eu estava na internet e procurava pessoas que me pudessem ajudar.
Então, finalmente, não consegui encontrar ninguém. Então eu disse, meu Deus, vou para o hospital. Risos. Então foi quando fui para o hospital. O médico disse, sim? Bem, eu disse, é porque eu tenho algo que sobe ali. Está subindo, está subindo, está subindo na minha cabeça. Estou perdendo a cabeça, minha cabeça está indo para trás. Ei, Deus! É como ele diz, sim, mas descreva-me, o que é isso? É um calor. Eu disse, não, não é um calor, é como, eu disse, eu não sei, é como um vapor. Mas era por isso que não lhe queria dizer que eram orgasmos, sabe? Risos. Num dado momento, orgasmo 12 vezes por dia, sabe? Risos. E foi quando eu lhe disse, e foi quando ele disse, vou fazer-lhe alguns testes. Risos. Estou fazendo exames, e então ele diz, minha pobre senhora, não há absolutamente nada. Não consigo ver o que está lá. Eu disse, não me deixe assim. Risos. Eu disse, sim, é irritante, está subindo, está subindo. É cansativo, cansa-me, excita-me. Ele diz, eu não posso fazer nada, ele diz lá, não faço a mínima ideia do que posso fazer por você. Finalmente, contactei alguém que escreveu um livro sobre a Kundalini. André Riviera, não sei se o conhece, um europeu. E então ele me ajudou, ele realmente me ajudou, você sabe, no meu caminho, porque eu acho que eu estava realmente demais no estudo, depois na escrita, depois nos livros, no você sabe, eu estava realmente presa lá dentro. Então eu disse, tenho de encontrar uma saída para isto. E depois ele ajudou-me. Mas uma das coisas que aconteceu foi, uma noite. Eu conhecia o Rael, eu o conhecia pessoalmente, mas durante sua vida, porque eu fui ao pôr do sol com ele e tudo isso. Então uma noite, eu disse venha me ajudar, porque eu não vou passar por isso, é realmente cansativo, não é? Você pensaria que é divertido. Um orgasmo com seu parceiro é divertido, mas quando se repete, não é realmente divertido. E depois apareceu uma. E depois, uma noite. E eu realmente o vi, ele estava realmente acima de mim e eu o vi, com uma voz extremamente cavernosa. Era mesmo oco ali mesmo. E depois ele falou, fez sons. Eu não sei exatamente quais eram os sons. Agora, posso te dizer que não havia um buraco no meu corpo onde a luz não estivesse saindo por ali. Risos. Isto saía. Foi incrível. Houve uma pausa e depois recomeçou. Depois o meu corpo, o corpo físico, estava tremendo. Senti-me muito febril e depois ele foi-se embora. Na manhã seguinte, eu estava presa no meu colchão, não conseguia me mexer, tinha os dois braços assim, estava realmente lá, como, sabe, esmagada, não conseguia mais me mexer. Demorei algum tempo e, depois disso, levantei-me e tudo acabou. Chega de médico, chega de nada. Risos. Isso faz-me querer partilhá-lo porque há momentos em que as pessoas podem pensar, sabe, que a Kundalini sobe, nem sempre é. Acho que tem de se ter cuidado. Nem sempre é evidente, nem sempre é uma alegria que se eleva, que chega ao coração. A ascensão da Kundalini não é alegria, é muito assustadora. Irmã, foi muito assustador. Eu estava muito assustada. E ainda por cima, que a certa altura li na internet que havia uma mulher que cometia suicídio porque tinha 100 orgasmos por dia. Risos. Mas então eu disse, vou-me embora agora. É para lá que eu vou. Isso não faz sentido. A grande diferença é que desde 1984, como costumávamos dizer, o Espírito Santo desceu, a luz por radiação ultravioleta desceu, foi a abertura dos chakras de cima, que o canal medianos da coluna vertebral estava coberto de partículas adamantinas, desde que se tornou o canal do éter, não só do Sushumna, e isto foi necessário como preparação antes da Kundalini subir para levar a energia ao coração e à cabeça, mas acompanhada pela verdadeira luz. Porque o despertar da Kundalini por si só, sem ter recebido a luz que desceu, sabem muito bem como isso se traduz, naquele momento, por uma possessão arcôntica.
todas as pessoas que são clarividentes, eu na época, todos esses irmãos e irmãs que tinham experimentado o despertar selvagem da Kundalini, como dizem, sem pedir nada, mesmo antes das bodas celestes, nos anos 80, todas essas pessoas tinham um magnífico arconte nas costas, estavam possuídas. O despertar da Kundalini sem a descida do Espírito Santo antes, não é a verdadeira luz que se eleva, é a luz luciferiana. Por isso não se podia desencadear uma libertação da Terra, que tinha de seguir um processo muito particular, uma ressíntese do planos de eternidade. Era necessário primeiro libertar a onda de vida, ou seja, a informação do núcleo cristalino da Terra, porque naquela época era a onda de vida que se elevava, e não apenas a Kundalini. Assim, vocês podem bem imaginar que se não tivesse havido toda essa proteção, toda essa dinâmica de descida da luz, de contato com o núcleo cristalino, ter-se-ia sido levado no momento do acontecimento na ilusão, precisamente por esse fogo da Kundalini, mas que não foi fecundado pela verdadeira luz. O despertar da Kundalini por si só, houve circunstâncias especiais, isto é, a onda da vida, é claro, mas o despertar da Kundalini selvagem que se busca em certas formas de yoga é dramático. É dramático porque traz à tona o que se chama a falsa luz. Aqui não é a falsa luz que surgiu, claro, está ligada à onda da vida, está ligada ao amor que se ia manifestar depois, por isso é bastante coerente. Toda esta preparação que havia, o roteiro no final da criação, exigia um certo número de pré-requisitos, que deveriam ter um número suficiente de irmãos e irmãs, alguns dos quais foram preparados por muito mais tempo do que 1984, muito antes, para assegurar que esta passagem de Nibiru, que é cíclica, não permitisse apenas um novo encerramento. Era necessário que a informação da luz pura, a radiação do ultravioleta, a radiação do Espírito Santo e a radiação de Sirius, naturalmente original, impactasse um número suficiente de seres humanos, para ativar o que eram chamados de estrelas, os novos corpos, para ter certeza de que o mecanismo que foi chamado no momento da ascensão, da tradução dimensional, não está poluído ou desviado pela falsa luz. Essa foi toda a função, se quiser, dessa descida da luz, da ativação do corpo da eternidade, das estrelas, das portas, da onda de vida, do canal mariano que tem, através da descida do Espírito Santo, como eu disse, forrado o canal do meio, se o canal do éter, para evitar que este fogo da serpente como é chamado, que é um fogo vital, não é um fogo vibratório, que este fogo vital seja drenado, canalizado, revestido, pelo fogo ígneo do Espírito, para evitar precisamente um novo confinamento. Na época, não sabíamos que era o fim do mito da criação, claro, ninguém sabia, mas era algo que era importante, o aspecto vibratório, precisamente para permitir evitar a luz astral, que você está bem colocado para conhecer com Bernard de Montreal e tudo isso. Não tomem o caminho da ilusão, o caminho de um sonho, ou de um pesadelo, porque lembro-lhes de qualquer maneira, Steiner tinha falado sobre isso, que estava previsto nos planos dos Illuminatis, os meninos maus, para trancar a consciência, não mais em um corpo biológico, mas em circuitos eletrônicos. Isto chama-se transhumanismo. Hoje, infelizmente, há jovens que pensam apenas uma coisa, que é que querem entrar em máquinas, querem se tornar uma máquina para não sofrer, para não estar em um corpo. Esse era o objetivo, Steiner descreveu perfeitamente. Foi então a descida da consciência, não mais em 3D, mas em 2D, e é isso. Acabou, seríamos ad vitam aeternam, para toda a eternidade, dos circuitos eletrônicos, vagando em circuitos eletrônicos. Já estamos vagueando em uma matriz artificial, mas você pode imaginar que ainda há uma certa liberdade de movimento, por assim dizer. Não teria sido o caso, se tivéssemos ficado no videogame, teríamos nos tornado circuitos eletrônicos, a consciência teria ficado presa nesses circuitos binários. Agora você tem a explicação perfeita, depois, sobre o porquê desta preparação, por que durou tanto tempo, e ainda não é hoje, e por que hoje isto ainda se prolonga. E como digo todos os dias, abençoemos cada dia que vivemos, porque quanto mais o tempo passar, mais maduros seremos, e não teremos nenhuma dificuldade, como tive a oportunidade de dizer. Aqueles que vivem até mesmo a presença apenas, no momento do paraíso branco, bem, todos nós vamos notar que é a única verdade o que
Que todos esses mundos, essas formas, essas paisagens, essas lutas, esses sofrimentos eram apenas um sonho, real e concreto, e que eles iriam se tornar um pesadelo total. Tudo foi escrito, eu disse e repito, no momento inicial da criação. Era a única maneira de deixar o programa dos sonhos das grandes mães geneticistas se tornar realidade. A criação de todas as dimensões, a experiência da projeção da consciência, a própria criação da consciência. Era preciso ter certeza, porque obviamente, para aqueles que não participavam do sonho da criação, era óbvio que ele ia acabar, como dizemos em francês, em um beco sem saída fenomenal. E que era necessário, claro, por isso tudo foi escrito no momento inicial e eu continuo a dizer-lhes sem cessar, que é um jogo de vídeo, uma cena de teatro, como disse Big, e que tudo foi escrito, tivemos de lhe percorrer novamente, lhe atravessar, lhe viver, que foi o que fizemos. Nós somos, quando eu digo que somos o evento, somos aqueles por quem esperamos, mas somos também aqueles de todas as dimensões, os arcontes, a fonte, Metatron. Espera, não concebamos nenhuma, nem superioridade nem elevação, mas é ao contrário uma humildade muito grande portar toda a criação. É em nós, na totalidade, tanto Yaldabaoth, como Deus, como os santos, como o pior dos assassinos, é a estrita verdade. É a perfeição da luz, não é a perfeição de um ser, é a perfeição da própria luz, quando ela é emanada pela primeira vez do grande vazio, do grande silêncio, da beatitude da última morada. Está tudo perfeitamente escrito. É neste sentido que a aceitação toma todo o seu significado. O que se vive, é exatamente o que se deve viver, quer se queira ou não, é realmente a verdade. Não é a minha própria verdade, é a verdade absoluta no sentido em que Anael falou sobre ela. Não há outra, todo o resto passa como dizemos. E somos incrivelmente afortunados por ser concretizado através deste saco de carne ou deste templo, chamem-lhe o que quiserem, é um presente, uma restituição mais exatamente, mas gosto do termo presente de qualquer forma, é um presente incrível, porque podem ver que todos os testemunhos que temos, hoje, ontem, nos pontos anteriores, há tal ressonância entre todos nós, não só no Quebec, mas em todo o mundo, que, naturalmente, quando a verdade for descoberta, como dizia Nisargadatta, a busca da verdade vai ser algo muito perigoso, porque vai acabar com o mundo. Sim, ele estava totalmente certo, totalmente certo. Sonhamos tudo, vivemos tudo, agora é hora de lembrar quem somos, antes de qualquer forma, qualquer história, qualquer personagem, qualquer cenário, e é uma grande liberdade, é uma grande alegria, mesmo através, como nossa irmã disse antes, de um sofrimento incrível. O objetivo era de fato encontrarmos-nos um ao outro. E tenha certeza de que quanto mais você diz que não entende, mais você diz eu não estou no lugar certo, mais você tem certeza de que está realmente no lugar certo. Não é um castigo, não é uma retribuição, é uma circunstância, são condições prévias que eram necessárias para você. A partir daí, nessa aceitação, você só pode ver que tudo o que estava no caminho é literalmente consumido, seja pelo fogo do sofrimento, seja pelo fogo da vida, seja pela raiva, seja o que for, não importa. Aceite isso, e esse é o fim do sofrimento. Aceite isso, e é o fim da errância, é o fim da busca, é claro. Depois a vida continua. Mas ela não é vista e vivida da mesma maneira. É por isso que lhes digo, aproveitemos cada dia que nos é oferecido nesta ilusão, neste sonho, ou neste pesadelo, para nos sentarmos nesta verdade. Além disso, ela se assenta por si mesma, essa inteligência da luz que é perfeição total, que nós somos, já que somos a primeira emanação da luz. O ciclo está fechado, tudo está realizado, já foi dito vezes sem conta, o evento está em andamento, é evidente, tanto que agora, não sei como está indo em Quebec, mas na França, o colapso, o fim da humanidade é gravado nos meios de comunicação oficiais, nos jornais mais famosos, ouvimos falar disso o tempo todo, não passa um dia sem que alguém nos conte sobre o colapso. Então, é claro, depois as posturas são diferentes. Há os colapsos, então ou eles vão trabalhar no depois, eles pensam que há um depois. Você tem, mesmo nas empresas, o que se chama interrupção, perturbação ou o modelo econômico, fique tranquilo, mesmo os maiores patrões, os maiores predadores sabem que o modelo está terminado.
Portanto, obviamente, na mente deles, temos de encontrar outra forma de continuar, porque eles estão, como sempre, a considerar uma sequência. A consciência não pode prever que não haja continuação, qualquer que seja a posição. Mas isso não é grave. A informação da extinção dos anos 20, ouvimos falar dela em toda a Europa, todos os dias, todos os dias. Os buracos negros que reabsorveram das galáxias, o buraco negro que está no centro da Via Láctea, que desafia todas as leis, porque a massa, pensa-se, até agora era calculada que a massa de um buraco negro não podia ser maior do que 15 vezes a massa do nosso sistema solar. Ora, o buraco negro que está no centro da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, é que eu não sei quantas vezes a massa do sistema solar. E então começamos a descobrir que o buraco negro é realmente a observação atual, às vezes ele ejeta planetas para o local da criação. Embora estas sejam coisas que aconteceram há milhares de milhões de anos, uma vez que está a milhares de milhões de anos-luz de distância. Mas os dados astrofísicos, climáticos, planetários, geofísicos já não entram. Como dizemos, não é o aquecimento global que está ligado à Terra, é o fogo do amor, que é a luz branca, o paraíso branco. Tudo que Serete tinha dito antes das bodas celestes, lembro-me que na época em que eu tinha sido queimado nos fóruns, havia canalizações de Serete muito antes das bodas celestes, que descreviam de forma puramente mecânica o processo de transformação do nosso Sol num gigante vermelho, a reabsorção na protosfera solar de Mercúrio. É exatamente isso que está acontecendo. Na época, era uma loucura ter seres dizendo tais coisas. Mas era a verdade. Então o roteiro, o cenário foi revelado à medida que avançávamos, vivíamos como avançamos, até ressonarmos agora, porque os encontros no final, é a oportunidade de ressoarmos juntos, de partilharmos esta grande alegria, este grande silêncio, este grande vazio, de todas as formas possíveis. Os seus testemunhos são tão importantes, ainda mais importantes agora, das suas experiências do que o Kioma pode dizer, ou o que eu posso dizer, é claro. Quem mais quer vir? Irmã, Jean-Luc, faltam 15 minutos. Irmã, acabei de encontrar um apelido para o meu coração neste momento. Iba, ele bate. Risos e aplausos. Aba, ele bate com força. Só um pequeno testemunho como esse, já que não estou habituada a falar na frente de muita gente. Um pequeno e feliz testemunho. Para mim, isso acontece principalmente na natureza. É tão bonito, eu estou muito em contato com a natureza. Estou habituada a encontrar veados no bosque. Já se passaram vários anos, pelo menos 7 ou 8 anos. Então, bem, há um ali dentro que me conhece. Ela é uma mãe servos com bebês, ela vem no verão com os seus bebês. Está bem, e depois, ela está habituada, ela vai pelo meu caminho até ao matagal. Depois disso, encontramo-nos de vez em quando a vejo, digo, olá. Sabe, ela não se vai embora. Ela fica lá e depois fica no matagal, acalma-se um pouco. Um dia, saí de casa para ir para o galinheiro e depois saí à pressa. Eu estava correndo. Então, ao mesmo tempo, ela estava no meu quintal, não nos tínhamos visto, fizemos como o salto. Vimo-nos, depois ela deu um grande salto, depois saiu correndo. E então eu disse, ei, pare com isso. Não sei se alguma vez viram um veado que coloca os breques, freios, mas ela coloca os freios. Ela parou de correr, ela ouviu a minha voz ao fundo. Então ela está a 6 metros de mim, ela estava mesmo a 6 metros. Foi tão bonito de se ver quando ela fez os breaks, que não pude acreditar. Ela virou-se, e depois eu continuei a falar com ela. Eu disse, sou eu, olá, desculpa se te fiz saltar. É isso, ela olhou para mim, depois eu falei com ela, você é linda, sabe, depois eu a vi ainda mais perto, eu estava a uns 20 metros de distância. E depois, a dada altura, ela começou a comer à minha frente. Ela não fugiu, por isso continuei a fazer o que tinha de fazer nos fundos, só isso. Nós meio que nos domesticamos um pouco assim. Olhamos um para o outro e depois foi uma boa troca. Obrigado. Aplausos. Ainda temos 11 minutos. Agora, olha, sugiro que paremos agora. Vamos apanhar ar fresco, fumar um cigarro e preparar uma refeição.
Vamos começar de novo. Lembro-lhes, com as 2 horas, com Inovadem, onde o lugar é reservado para Luiz aqui. Não se preocupe, não há perguntas, não há nada, é só para estar dentro, não na radiação, mas na presença de Inovadem. Tudo bem? É isso, e ouvir bem, até logo. Enfim, não nos vamos deixar um ao outro. Obrigado. Apoteose Live. Transcrição do áudio, equipe Ágape. Tradução, Alberto César Freitas.